Olá, tudo bem? Bom, eu espero que você esteja bem, eu espero que a sua família também esteja bem. Todos estejam em paz nesse momento distinto. Eu quero meditar com você e, na verdade, nós vamos fazer uma série de vídeos meditando em alguns textos, como geralmente fazemos nos nossos encontros pessoais. E eu quero começar esse primeiro vídeo no capítulo 1 de Tiago. Ele nos traz algumas informações relevantes e muito apropriadas para a nossa realidade. Ele começa dizendo o seguinte, que para esse momento difícil, que para os momentos difíceis, ele diz, considerai isso uma alegria completa, meus irmãos, quando estiverdes em momentos difíceis, quando estiverdes em provação, em tentação. Consideremos isso com uma alegria. E eu sei que isso é contraponto a muitas teologias que nós conhecemos. Muitas teologias que pregam uma vida colorida, sem problemas, sem dificuldades. E isso não é real. O próprio Jesus afirmou, olha, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter problemas. E como é que vocês agem? Com bom ânimo. E aí, o apóstolo Tiago, ele diz que a gente deve considerar como um momento de alegria, quando a gente estiver nesses momentos de dificuldade, de provação. Por quê? Porque nesse momento de alegria, de dificuldade, é que a fé genuína busca e completa e gera perseverança. Ele diz que a fé, que nesse momento difícil, a genuína e comprovada fé produz perseverança. Aquele sentimento, aquele entendimento de não parar, de continuar tendo fé, de continuar com o amor, de continuar fazendo o que é bom, o que é verdadeiro. E que essa perseverança tenha, porém, um efeito completo, para que sejais completos e inteiros, e em nada carentes. Veja então que, no momento difícil, se usa a fé genuína, e que essa fé genuína cria perseverança. E que essa perseverança faz a gente uma pessoa completa. Acrescenta, nos traz maturidade. Eu percebo, irmãos, que isso aqui é contraponto, como eu disse agora há pouco, às teologias, a maioria das teologias. Na maioria das teologias, o que nós queremos é o escape. Nós queremos é fugir do momento mau. E isso é humano, irmãos. Não tem problema. A gente não quer sofrer, eu não quero sofrer, você não quer sofrer. Mas o que foi descrito por Tiago e por Jesus é que vai ter momento de sofrer. Tem um tempo para tudo. Tem um tempo para se alegrar, um tempo para chorar. E tem um tempo para ficar tranquilo e tem um tempo para passar. A gente tem que passar por esse tempo. Nós estamos agora vivendo um tempo que ninguém sabe muito bem o que fazer. Uns acham que a gente tem que estar na rua, outros acham que a gente tem que estar em casa. Uns acham que a gente tem que estar em quarentena, outros trabalhando. A gente não sabe bem o que fazer nesse momento. Mas para um momento de provação, tem fé genuína, perseverança. E essa perseverança faz a gente ficar completo. E aí ele vem falando no versículo depois sobre a necessidade de sabedoria. Ele diz, olha, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Veja que as coisas estão ligadas. Fé, perseverança, sabedoria. Agora, ele diz, se você não tem, e eu tenho pedido isso a Deus e espero que você também entenda a relevância disso. Precisamos de sabedoria. Eu preciso de sabedoria, irmãos, para ser um pai. Eu preciso de sabedoria para ser um bom esposo. Eu preciso de sabedoria para ser um bom filho. Eu preciso de sabedoria para praticar as coisas concernentes ao Evangelho. Então eu peço sabedoria a Deus. E diz que Ele dá de forma generosa, Ele dá sabedoria. Mas Ele diz, olha, se você vai pedir sabedoria, peça com fé. Porque se for sem fé, se for apenas mais uma repetição, mais uma frase de efeito, você não vai receber. E ele diz aqui, olha,
Ele diz para você e para mim, eu quero achar esse versículo aqui, versículo 13, um complemento interessante. Ele diz que ninguém ao ser submetido, que ninguém ao passar por dificuldade, que ninguém ao passar por tentação, diga, estou sendo tentado por Deus. Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi demais essa frase. Deus está me tentando. Isso é tentação de Deus. Isso é provação de Deus. Você não já ouviu isso? E aí ele diz que ao ser tentado, ao ser provado, ninguém diga eu sou tentado por Deus. Então se não é Deus que me tenta, quem é que me tenta? Pois Deus, olha o que ele diz, pois Deus é insuscetível de ser tentado pelos males. E Ele próprio não tenta ninguém. Então, quem é que tenta? De repente você está pensando, o diabo. É o diabo. A Bíblia diz que ele é o tentador. Mas ele usa como? Como é que ele nos tenta? Da onde vem essa ideia? Da onde vem a tentação? Olha o que o versículo 14 diz. Cada um é tentado, arrastado e seduzido pelo seu próprio desejo. Pois o desejo, tendo concebido, gera erro. E o erro, chegado o termo da gravidez, o termo de realmente ficar pronto, dá à luz a morte. Eu quero conversar com você sobre isso rapidamente. Tem um texto, se eu não me engano, do próprio Tiago, ele diz que de onde vêm as guerras? E aí também faz essa mesma referência, de onde vem a tentação? Senão dos nossos desejos maus. O problema é o nosso desejo mau, irmãos. E é aquele negócio, quando a culpa é minha, se a culpa é minha, eu dou para quem eu quiser. Aí a gente diz que é o diabo, a gente diz que é o outro, a gente diz que a culpa é do outro. Devemos olhar para nós, irmãos. Ao sermos tentados, não podemos dizer que Deus está nos tentando. Ao sermos provados, não podemos dizer que somos provados por Deus. Ele não faz isso. Quem faz isso com a gente é o nosso desejo mau. Eu vejo que muita gente diz, olha, se Deus existe mesmo, por que está acontecendo essa pandemia? Se Deus existe mesmo, por que uns têm e outros não têm? Por que tem tanta gente pobre, tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo? Por que parece que umas orações são atendidas e outras não? Nós estamos olhando, procurando no lugar errado. Só existe um jeito, um único jeito de perceber que Deus é. Porque Deus é em Jesus. Se você olhar, muitos textos dizem, vamos fazer guerra, vamos matar, vamos executar, porque Deus, o Senhor dos Exércitos, é assim que Ele é chamado, o Senhor dos Exércitos mandou. Da onde vêm as guerras? Dos nossos desejos maus. Isso é desejo mau, irmão. Isso não é Deus fazendo. A revelação de Deus se encontra em Jesus. Olha o que o próprio Jesus disse. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem ouve as palavras que eu digo, ouve o que o Pai tem a dizer. Eu me lembrei agora que tem um versículo que os discípulos estão com Jesus numa situação difícil e eles dizem, Jesus, você quer que a gente ore e que venha fogo do céu e queime e mate todo mundo? Porque eles viram isso aonde? Lá no profeta. E aí Jesus diz, vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu não vim condenar, eu vim salvar a humanidade. Você sabia que Deus já perdoou a humanidade? Tem muita gente que ainda está assim, não, Deus me perdoou, mas não perdoou o outro. Não diz que em Jesus, que Deus estava em Jesus reconciliando? Se houve reconciliação, houve perdão para mim e para você.
Então devemos considerar essas coisas. Deus é bom. Tanto é que daqui a pouco Tiago mesmo diz, olha, considerem isso. As tentações, os problemas vêm dos desejos maus de vocês. Agora, o que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito, isso vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, não há mudança. Deus é bom. Para conhecer essa bondade de Deus, vai ter que andar por Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. E o caminho é para ser caminhado, é para ser percorrido, se percorre em Jesus. Então considere essas coisas. Para esses tempos difíceis, calma. Para esses tempos difíceis, fé genuína, perseverança, sabedoria e um entendimento claro que Deus é bom e que a tentação é humana. Eu espero que você considere isso. Deus abençoe você, em nome de Jesus.